Gostaram do teatrinho, da apresentação? Sim ou não? Então vejam, que na primeira leitura e também no Evangelho se fala também dessa multiplicação dos pães, ou lá no deserto, quando eles estavam com fome. Então vejam que tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, a palavra de Deus quer mostrar que a fome do ser humano, para ele se saciar, ele precisa muito mais do que pão, Será que vamos ver o exemplo da própria natureza? Um pássaro, ele preferiria ficar numa gaiola de ouro ou livre? Como? Livre. Então vejam, nós, para sermos felizes, para nos realizarmos como pessoas, será que só ter pão e alimento é suficiente? Sim ou não? Mas e se a gente não tiver, ou se não tivermos carinho das pessoas, a gente é feliz? Mesmo tendo alimento ali? Se a gente estiver brigado com as pessoas, vamos ser felizes? Sim ou não? Hoje eu tenho uma tonelada de arroz, feijão, carne, picanha, mas se a gente, se não tivermos liberdade, será que nós seremos felizes verdadeiramente? Pode estar lá numa prisão, carne todo dia de primeira, tudo que tem de bom. Será que a gente vai estar feliz? Não, Então veja, o ser humano precisa muito mais do que coisas materiais. Nós precisamos também de bens espirituais, Para a gente viver feliz, a gente precisa sim da água, precisa do pão, do alimento, mas a gente precisa de liberdade, precisa de fraternidade, ou seja, estarmos bem com as pessoas, Precisamos de muito mais coisas, de amor, de carinho, de afeto, e nós precisamos perceber também que nós não fomos criados somente para este mundo. Daqui a 200, 300 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Nós precisamos estar em Deus. Veja que Jesus, em outras partes do Evangelho, ele utiliza imagens para falar de uma realidade muito superior. Vamos ver se vocês estão bons de memória. Quando Jesus encontrou com a samaritana, ele estava pedindo para ela o quê? Vocês lembram a do samaritana? Como? Isso, uma salva de palmas. Água, olha. Jesus estava falando de água. Depois ele fala de uma água que mata a sede naquele momento, mas depois ele fala de uma água que jorra para a vida eterna. Ou seja, é uma sede da alma, como nós ouvimos aqui, o João Marcelo, etc. Nós precisamos de algo muito maior, E hoje ele está falando de pão, E ele dá uma bronca às pessoas, porque elas estavam procurando pão material. Ele estava falando de um pão espiritual, de um pão espiritual que nos alimenta para a vida eterna. Então vejam, nós somos seres criados para a eternidade. Por isso a gente precisa também ter conhecimento. Por isso vocês estão na catequese. Quem está na catequese se preparando para a primeira comunhão? Isso. Então ali vocês vão aprender que o ser humano precisa das coisas materiais, dos bens materiais, mas ele precisa também dos bens espirituais, Amar as pessoas, cuidar das pessoas, respeitar as pessoas, são bens maravilhosos que nos ajudam também a sermos pessoas melhores, mais felizes. Então, neste Evangelho precisamos observar isso, não olhar somente para as coisas materiais, mas nós precisamos também observar que Deus fala conosco, sim ou não? Como a gente ouviu no início do comentário da missa, fala que o mês de agosto é o mês das... Como que é? Isso, uma salva de palmas. É o mês vocacional. Olha, nós estamos aqui
mas embora tenhamos algumas dificuldades, nós conseguimos perceber a presença de Deus. Senão não estaríamos aqui. De alguma maneira, nós nos sentimos chamados por Deus para estarmos aqui, sim ou não? Ontem nós estávamos lá em São José, tinha mais de 2.000 crianças, coroinhas. Tem algum coroinha aqui? Tem? Isso, olha que coisa linda. Das 46 paróquias, mais de 2.500 crianças, se não me engano, estavam lá. Todas, de alguma maneira, se sentiram chamadas por Deus. E nós precisamos perceber isso, que Deus chama para que nós possamos viver não de uma maneira qualquer, mas Deus tem um plano para cada um de nós. Quais são as vocações que nós podemos escolher? Dá um exemplo: padre, pai, mãe, vamos ver, isso, também, isso, tantas. Tem as vocações e tem as profissões. As que nós mais conhecemos o ministério ordenado, que é esta que nós estamos vivendo esta semana. Quem são, na igreja? Quando você olha para a igreja aqui no presbitério, que preside a missa, como que é o nome? Padre. Depois quem te ajuda? Diácono. E depois quando tem crisma, quem vem aqui? Quando tem crisma, qual que é quem que vem aqui fazer a crisma? Como? Bispo. Isso. Então olha, os 3 graus, Bispo, padre e o diácono. Então vejam que desde